Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo onde nós daremos continuidade aos nossos estudos sobre o tema Igreja. Nós começamos a falar isso há 2 domingos e nós estamos aqui prosseguindo nessa caminhada. Hoje nós falaremos a respeito de um tema muito importante que é a importância da Igreja. Utilizaremos como base para a nossa exposição a passagem de 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 16. Você já parou para pensar como é difícil definir o que é igreja? Nós estamos tão acostumados com o termo que às vezes a gente nem para pensar. Só que é difícil. É difícil definir o que é igreja. Até para você que é um frequentador assíduo de uma igreja, muitas vezes é difícil você conseguir defini-la. E também diferenciá-la de outras instituições parecidas, por exemplo, clubes, locais de meditação. Então você conseguiria fazer essa diferença? Conseguiria falar o que é uma igreja? É isso que nós tentaremos fazer aqui hoje. E também responder algumas perguntas. Por exemplo, a igreja ela está em crise, como dizem alguns hoje em dia? O que as escrituras nos ensinam sobre a natureza, o papel e a missão da igreja? E afinal, o que é igreja? Qual é a sua origem? Qual a sua importância? Quais os desafios que ela tem enfrentado nesses dias de hoje? Nós tentaremos responder todas essas questões no vídeo de hoje e por isso que eu te convido a vir conosco aqui. Então, a primeira coisa que nós temos que tratar é de uma definição boa sobre igreja. Aquela definição para você ter ela gravada na sua mente e quando alguém te perguntar, você saber dizer. Que é essa aqui. Igreja pode ser definida como a reunião dos redimidos por Deus que se encontram em determinado local para prestar culto a Deus. Essa definição ela é bem completa e bem interessante. Você pode observar que aqui a igreja não está sendo definida como um local físico específico. Nós não podemos confundir a reunião do povo de Deus com o local físico. Esse local físico que nós temos hoje, a igreja, o templo, isso é uma facilidade. Ou seja, um local específico para que o povo de Deus se reúna. Não foi sempre assim. No início da igreja, as pessoas se reuniam nas casas e nem por isso deixavam de ser igreja. Então nós temos que fazer essa diferenciação. Templo é uma coisa, igreja é outra. Então a igreja de Cristo, os redimidos, se encontram para prestar culto a Deus. Então se você tem o povo de Deus reunido, por exemplo, em acampamentos, em locais específicos, no meio do mato, podemos assim dizer, ali você tem a igreja. E também o contrário é verdadeiro. Por exemplo, você tem uma igreja que aluga o seu templo para pessoas que não fazem parte da igreja, por exemplo. Então você vai ter ali, dentro do templo, não a igreja reunida, mas pessoas de fora. É muito importante fazer essa diferenciação. Então, para nós respondermos todas essas perguntas, nós temos que ver o que as escrituras nos dizem a respeito de igreja. Então, a igreja ela é uma instituição complexa e, por isso, é apresentada sob diversos aspectos nas escrituras. Por exemplo, às vezes ela vai ser chamada de corpo de Cristo, às vezes de povo, às vezes de rebanho e família de Deus, templo do Espírito e coluna e baluarte da verdade. Todos esses termos se referem à igreja. Aquela definição que nós demos agora há pouco é uma definição simples do que é igreja. Mas se nós nos aprofundarmos no estudo do que é igreja, você vai ver que ela é um pouco mais complexa do que isso. Mas aquilo lá é a base. Nós temos que partir daquela definição. Então, quando Paulo escreveu a Timóteo a sua primeira carta, ele aponta para Timóteo a importância que é a igreja
e ele diz para Timóteo como ele deve proceder na igreja. Percebam a leitura de 1 Timóteo 3, capítulos 14 e 15. Aqui Paulo diz o seguinte: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder, ou seja, o comportamento que se deve ter, onde? Na casa de Deus. E o que é a casa de Deus? Que é a igreja do Deus vivo. O que ela é também? Coluna e baluarte da verdade. Nós analisaremos todos esses termos aqui no decorrer da exposição. E o primeiro termo que analisaremos é casa de Deus. Quando você ouve, então, o termo casa, você vai pensar em algumas coisas. Primeiro, você pensa em casa como sendo um lugar de habitação, um local físico, um local onde moram pessoas. Você também pensa em casa como família, como lar. Sabe quando você pega a sua família e vai para determinado local, por exemplo, vai viajar, você está com a sua casa, ou seja, você está com a sua família. Então você tem a definição de casa como sendo tanto o local físico como o miolo, como o conteúdo, ou seja, o lar, a família que está ali. Então, quando você pensa em casa de Deus, você tem que pensar nesses termos também. E aí você percebe que esses conceitos que nós trouxemos aqui relacionados à casa, eles nos remetem à noção da origem e da importância do povo de Deus como uma organização divina, uma organização feita por Deus. E se Deus fez isso, é porque é importante. E qual é o resultado que nós chegamos ao analisarmos essas questões de casa, como sendo um lugar de habitação e também um lar, uma família? É que isso nos faz ter atitude de respeito e gratidão pelos nossos irmãos, tornando-se nossa família tanto em momentos felizes como momentos tristes. Nós não podemos pensar na casa de Deus como sendo um local onde as pessoas se reúnem, mas que há um alto nível de individualismo. Isso é um erro, isso é uma distorção. A igreja ela funciona como uma família. Tanto é que nós nos relacionamos como irmãos. Por quê? Porque somos filhos de Deus. Então, quando você pensa, por exemplo, que vai à igreja, mas não quer se relacionar com os outros, há uma distorção. Nós veremos mais para frente essa questão do relacionamento, que é muito importante. Mas esse conceito também cabe aqui, porque estamos tratando de casa, de lar, de família. Então, é importante termos essa questão bem clara na nossa mente. E depois de falarmos a respeito do conceito de casa de Deus, agora vamos ver outro conceito, que é o lugar de habitação do Deus vivo. É outra característica da igreja. A igreja ela é o lugar de habitação do Deus vivo. E vejam que interessante, porque o próprio Deus, ele habita entre o seu povo. E isso nós podemos observar desde o Antigo Testamento. Lembrem do tabernáculo? O tabernáculo era a representação de Deus vivendo entre o seu povo. E a igreja ela também representa isso. Ela não é apenas um edifício. Ela é o próprio Deus habitando com o seu povo. Veja aqui algumas passagens que nos mostram essa questão de Deus habitando junto com o seu povo, tanto individualmente, quando o Espírito Santo habita em nós, como com o seu povo reunido. Por exemplo, 1 Coríntios 3,16 vai dizer: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 2 Coríntios 6,16 porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Efésios 2, de 20 a 22 vai dizer: sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então você percebe Deus habitando com o seu povo. E isso, meus irmãos, não é coisa pequena, não. Nós entendermos
que Deus resolveu conviver, relacionar-se e peregrinar com o seu povo. E muita gente hoje ataca a igreja e a pessoa quer ser um individualista, a pessoa quer ser um desigrejado. Ela pensa que ela pode recusar ou menosprezar uma instituição feita pelo próprio Deus. Vejam que grave é essa situação. Então, a partir do momento que nós entendemos que Deus ele habita entre o seu povo, se queremos estar onde Deus está, precisamos estar na sua igreja, pois é ali que ele habita. Nós devemos querer estar junto com o seu povo reunido, pois nós sabemos que lá Deus habita. E agora, dado o conceito de casa de Deus e também de lugar de habitação do Deus vivo, agora passamos à análise da família de Deus. É outra característica da igreja. Então, a família, quando nós falamos família, nós temos a ideia de afetividade, de vínculos interpessoais que se constroem no dia a dia. Quando você fala em família, logo vem essa questão do relacionamento na sua cabeça. E não se engane, é claro que a família é composta por pecadores. Onde você tem pecadores envolvidos, você vai ter confusão, você vai ter problemas. É claro, isso desde sempre foi assim. E a igreja não fica longe disso. Então, dentro da igreja, você tem pecadores. E pecadores também arrumam um conflito entre si. Você tem fofocaiada, você tem briga, você tem discussão. Porém, isso não vai fazer com que a questão da família de Deus seja ignorada. Nós não podemos buscar uma família ou uma igreja perfeita, porque nesta terra não haverá. Todos os convertidos estão no processo de santificação, que só será alcançado na segunda vinda de Cristo, lá no momento da glorificação. Até lá, você vai ter gente pecadora reunida. E além de você ter pecadores reunidos, você também tem os joios junto do trigo. Você tem dentro da igreja, se referindo aqui ao aspecto físico, você tem pessoas não convertidas, que às vezes estão ali para tentar uma troca com Deus, ou estão ali por N motivos diferentes, mas não são nascidas de novo. Então isso tudo tem que ser levado em conta. Porém, isso não exclui o fato de que a família ela traz essa imagem de afetividade, de vínculos interpessoais entre os irmãos. Veja o que diz Romanos 8, de 15 a 17. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Olha a figura de pai e de adoção. Nós fomos adotados e a partir de então integramos a família de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então percebam aqui essa importante característica da igreja como sendo família de Deus. E esse aspecto é muito belo, porque nós podemos chegar à conclusão que a nossa vida e o exercício da nossa fé na igreja local, ela só pode ser experimentada graças à paternidade que Deus exerce sobre nós, unindo-nos a diversas pessoas, ou seja, a sua igreja. Então, dentro da igreja, você vai ter que conviver com diversos tipos de pessoas, diversas personalidades, diversas faixas etárias. Você tem desde crianças, bebês, até idosos. Você tem adultos, você tem jovens, você tem adolescentes, você tem mulheres, você tem crianças, você tem ricos, você tem pobres, todos unidos debaixo da autoridade de Deus. E outro aspecto interessante é que nós pertencemos à Trindade. E quando nós entendemos isso, isso impacta a nossa conduta. Então perceba uma coisa interessante. Com o Pai, Deus Pai, nós tomamos consciência do seu amor antes da fundação do mundo para conosco, logo nós aprendemos a também cultivar o amor. Agora com o Filho, Jesus Cristo,
nós aprendemos que o cultivo dessa relação carinhosa tem preço, e o seu próprio sofrimento, a sua morte vicária, que fez com que nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus. E, com relação ao Espírito Santo, nós vemos a missão que envolve a iluminação espiritual do perdido, a transformação do seu caráter, a qualificação com os dons espirituais e o consolo em tempos de aflição. Então você percebe que nós pertencemos a essa trindade. E quando nós entendemos essa relação, isso faz com que nossa conduta seja diferente. Na hora que nós entendemos que a salvação é um plano em que você tem a trindade envolvida, muda muita coisa na nossa conduta. Tanto a nossa conduta individualmente falando, como a nossa conduta dentro da família de Deus. A nossa conduta dentro das nossas relações com os nossos outros irmãos. Então, quando nós entendemos isso, nós chegamos à conclusão que fazer parte da família de Deus deve provocar em cada um de nós um sentimento de gratidão e adoração, posto que é nesse convívio que experimentamos transformações e uma série de benefícios espirituais. Então, aquele negócio da pessoa ir na igreja como se fosse uma obrigação, porque eu fui criado assim, eu tenho que ir, ou ir de saco cheio, para falar do jargão popular, a pessoa que vai amarrada para a igreja, está errado, está errado. Nós temos que ter essa consciência de que é um privilégio nós podermos nos reunir. Hoje em dia, qualquer desculpinha serve para a pessoa não ir à igreja, não se reunir com o povo de Deus. Porque hoje está chovendo. Porque hoje está calor. Porque hoje está frio. Porque acordei de mau humor. Porque eu não tenho roupa. Por causa disso, por causa daquilo. Enfim, usa diversas desculpas para não ir para a igreja. Então você tem que rever o seu conceito se você é uma pessoa que pensa dessa maneira. Porque é um grande privilégio nós podermos estar reunidos, louvando e adorando ao nosso Deus, aquele que nos escolheu, aquele que mandou o seu próprio Filho para morrer pelo nosso pecado, aquele que faz com que o Espírito Santo nos ilumine para que nós entendamos as verdades espirituais. Quando nós entendemos tudo isso, nós não podemos tratar a igreja como se fosse algo de somenos importância, ou achar que tem outras coisas mais importantes para nós fazermos, em vez de ir nos reunir entre o povo de Deus para adorar e louvar o nosso Deus. O quinto e último ponto trata de outra característica muito importante da igreja que Paulo fala na sua carta a Timóteo. Ele chama a igreja de coluna e baluarte da verdade. O que isso significa? Nós veremos cada um desses termos. Mas aqui nós temos a relação da igreja de Cristo com a sua palavra, com as sagradas escrituras. Coluna, o que significa? Sustentação, suporte, mediação entre o alicerce, a base, e o que foi construído. Olhem essa imagem aí. Você pode perceber as colunas ali. Então você vê essa mediação entre o alicerce, a parte de baixo, a base, e o que foi construído em cima. Então a igreja ela é chamada de coluna da verdade. E ela vai ser conjugada com outra palavra que é baluarte. Mas antes disso, é importante a gente entender que a coluna significa que a igreja ela é a face visível do reino, cuja responsabilidade é de ser o suporte para a revelação, proclamação, administração e proteção da verdade de Deus. Administrar e propagar essa verdade são incumbências da Igreja de Cristo, o que lhe possibilita compreender e executar uma estrutura criada pelo próprio Deus. Então você percebe a importância da igreja como sendo a coluna da verdade. E é por isso que nós temos os sacramentos, um modo correto de prestar culto a Deus e marcas e sinais que definem a identidade da igreja neste mundo caído. Sem a coluna, a verdade fica vulnerável a interpretações equivocadas. É importante, meus irmãos, a gente dizer que não estamos tratando aqui de denominações. Nós estamos tratando da Igreja de Cristo. Eu não posso falar que a Igreja de Cristo é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Por que não?
porque você tem outras denominações que também pregam o evangelho fielmente. Então, quando você tem uma igreja que prega com fidelidade o evangelho, você está diante de uma igreja de Cristo, uma igreja que é a coluna da verdade. Agora, se você tem reuniões ou templos onde não é pregado o verdadeiro evangelho, aí você não terá a igreja de Cristo ali. Então não confundam igreja de Cristo com denominações. Você tem diversas, como eu já disse, denominações que pregam o verdadeiro evangelho. Logo, são igrejas de Cristo. Agora vamos para o outro termo, a questão do baluarte. Baluarte nada mais é do que um fundamento, uma fundação, um lugar seguro, aquilo que é permanente. E Deus preserva a igreja para ser ela o firme lugar da verdade. Nossas igrejas, elas são agências divinas cumprindo a missão do reino em momentos históricos, culturas e experiências socioeconômicas diferentes. Por isso, a Igreja de Cristo não passa por crise de identidade e nem de missão. Aqui nós temos um conceito de baluarte muito bom, que diz que ele é um lugar completamente seguro, uma fortaleza impossível de ser tomada pela força. Um exemplo de baluarte é essa imagem que você pode ver aí na sua tela. É quase um forte, é um local onde você dificilmente conseguiria entrar. Então, o que a gente percebe desses dois termos? Que a igreja ela deve ser a coluna e o baluarte da verdade. É ali que você encontrará a verdade. E isso é muito importante. E quando você percebe o sistema presbiteriano, que não é encontrado só na Igreja Presbiteriana do Brasil, tem diversas outras denominações que utilizam o sistema presbiteriano, que é aquele sistema que nós vemos nas Escrituras. Ou seja, quando você tem uma democracia na administração da igreja. Por que esse modelo ele é o mais bíblico? Porque quando você joga a responsabilidade para uma pessoa só, por exemplo, igrejas onde o líder ele está lá num pedestal, você corre um sério risco de ter desvios dentro da doutrina cristã, porque nós sabemos que o nosso coração ele é extremamente corrupto e pecaminoso. Agora, quando você tem um grupo de pessoas para administrar, aí a coisa já muda de figura. Se tem alguém saindo da linha, os outros podem ir lá e laçar e trazer de volta. Então, a Igreja de Cristo ela é abençoada quando nós seguimos os padrões bíblicos do seu funcionamento. Então é por isso que a igreja ela vai se tornar a coluna e o baluarte da verdade. Ela vai servir como uma defesa da verdade bíblica. E aqui você vê mais uma importante missão da igreja, que é justamente preservar a verdade, preservar a palavra de Deus. Vamos ver aqui alguns versículos a respeito desse tema. Nós vemos lá no Salmo 91, 1 e 2, a questão do baluarte. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Baluarte como sendo um forte, como nós já dissemos anteriormente. Esse outro versículo que está lá no Salmo 18, de 1 a 2, vai dizer, eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Então perceba como esses versículos tratam do baluarte, ou seja, de Deus como sendo um forte, algo seguro. E o apóstolo Paulo diz para Timóteo que a igreja ela é a coluna e o baluarte do quê? Da verdade. Então, meus irmãos, cada igreja local ela deve ter noção de sua natureza, da sua origem, do seu propósito, pois essa compreensão lhe dará condições de cumprir a sua missão neste mundo que caminha longe do Pai. Se você não tiver noção do que significa igreja, você perde a base. Você não sabe a origem, você não sabe qual é a missão, você não sabe o que é, afinal, uma igreja. Você corre o risco de tratá-la como se fosse apenas mais uma agremiação, como um clube, como qualquer outra coisa. E é claro que essa não é a vontade de Deus para com a sua igreja. Então,
concluindo tudo que nós falamos até aqui, nós temos que entender que a igreja, ou seja, o povo de Deus reunido, é um lugar importante para a comunicação do Evangelho e o acolhimento de pessoas que necessitam de uma nova vida em Cristo. Pensou em igreja? Pense na reunião dos redimidos, naquele local onde as pessoas irão adorar e louvar a Deus, naquele local onde há relação entre outras pessoas e assim por diante. Nela, na igreja, nós aprendemos o caminho que nos conduz à família de Deus. Lembre-se que a igreja não é apenas uma estrutura física. Lembre-se também que a igreja ela é um lugar de edificação dos relacionamentos entre as pessoas e também essa realidade nos convida a fazermos parte ativamente de uma igreja local. E quais as aplicações práticas de tudo que nós falamos até aqui? Primeiro, ame a sua igreja local. Há muitos locais no mundo onde você não é autorizado a se reunir como igreja, nem nas casas. Então dê valor à sua igreja local. Pense nisso. Pense que muitas pessoas no mundo gostariam de poder se reunir em uma igreja, mas não podem. Compreenda o seu papel na comunidade cristã. Lembre-se que você recebeu um dom de Deus. Todos temos dons. E esse dom ele deve ser colocado em disponibilidade para a edificação da Igreja de Cristo. Dedique-se à Igreja de Cristo. Ore por seus líderes. Afinal, a responsabilidade da liderança da igreja ela é muito grande. Paulo, quando ele estava orientando Timóteo, ele fala a respeito das dificuldades que Timóteo enfrentaria na condução lá da igreja de Éfeso e fala para ele como ele deveria agir. Ele motiva Timóteo e fala dos problemas. E nós sabemos que são muitos problemas. Afinal, ela é a coluna e baluarte da verdade. Ela vai sofrer ataques, tanto físicos como espirituais, como políticos, etc. Então nós temos que orar muito pelos líderes da nossa igreja. Use seus dons recebidos de Deus para a edificação do povo de Deus. Proclame as boas novas do Evangelho. Então, às vezes, você não sabe como falar para a pessoa sobre o Evangelho. Então, faça o seguinte, decore o endereço da sua igreja e convide a pessoa para ir até lá. É interessante uma história que aconteceu no interior, em São José do Rio Preto. Nós moramos lá, eu e a minha digníssima esposa, um tempo atrás. Então nós sabemos bem essa história, que lá no início da igreja, lá de São José do Rio Preto, tinha uma senhora que ela não sabia falar do evangelho para as pessoas. Então o que ela fazia? Ela gravava num radinho as pregações do pastor. E ela começava aí a fazer evangelismo na região, batia nas casas e falava, posso colocar uma mensagem para você ouvir? A pessoa aceitava, ela colocava o pastor pregando e a pessoa ouvia o evangelho. Então ela estava fazendo o evangelismo da forma como ela achou que daria para fazer. O que não dá é para a gente ficar omisso. Omissão não dá. Então nós devemos utilizar os meios que estão à nossa disposição para que nós possamos cooperar com o avanço do reino de Cristo, como diz a própria Bíblia, dizendo que nós somos cooperadores de Deus no avanço do reino dele. E é com esse ponto que eu encerro dizendo, convide as pessoas para a sua igreja. E claro, se você não está indo para a sua igreja, volte. Volte porque é importante. Beleza? Com isso, nós encerramos o vídeo de hoje. Caso tenha ficado alguma dúvida, mande aí nos comentários. E que Deus abençoe grandemente a sua vida, abençoe essa semana que se inicia. E se Deus quiser, semana que vem estaremos aqui novamente. Um forte abraço e até mais.